a paz seja com todos. Com alegria, estamos nessa noite para adorar ao nosso Deus e Pai. Eu convido os irmãos para abrirmos mais uma vez a palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Nós lemos em Mateus e vamos usar o texto de Marcos para a mensagem dessa noite. É o mesmo tema, o mesmo assunto, porém, vamos usar o texto de Marcos. Marcos capítulo 11, nós vamos ler do verso 20, aliás, verso 12 até o 14. Marcos 11, capítulo 11, versículo 12 ao 14, e depois versos 20 ao 26. Que nos diz assim, versículo 12: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a sua raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Amém? Meus amados irmãos, essa é a palavra do Senhor. Estamos hoje na nossa 33ª mensagem dessa série, ou seja, o 33º milagre que Jesus realizou daqueles que estão registrados na palavra de Deus. Esse é o de número 33. E a mensagem de hoje, a história de hoje, fala sobre Jesus amaldiçoa uma figueira e ela seca, ela morre. E usando esse texto, nessa noite, nós vamos compartilhar algo da parte de Deus para as nossas vidas. O tema que dei para a mensagem dessa noite é os perigos de uma vida religiosa. E aí você vai ver durante o desenvolvimento dessa mensagem o porquê desse tema, de os perigos de uma vida religiosa. Primeiramente, meus irmãos, nós precisamos entender o contexto em que Jesus fala essas coisas, em que esse evento acontece. Ou seja, se nós voltarmos um pouco atrás, nós vamos ver que Jesus, ele havia iniciado uma caminhada em direção a Jerusalém, onde se daria os seus últimos momentos de vida. E durante o percurso ele encontra-se com aqueles leprosos. Mais adiante, na cidade que se aproximava de Jerusalém, Jericó, Jesus cura o cego Bartimeu. E agora ele chega em Jerusalém
E depois de ter um momento em Jerusalém e lamentar pela situação de Jerusalém, em ver o povo de Israel vivendo como estavam vivendo, Jesus lamenta, chora pela cidade, e depois ele sai da cidade, juntamente com os seus discípulos, e é exatamente nesse momento em que ele sai da cidade com os seus discípulos que ele se depara com essa árvore, com essa planta, conforme relata o evangelista, e ali ele vai para uma cidade chamada Betânia. E ele vai dormir naquela cidade, vai descansar naquela cidade, e no dia seguinte, de manhã cedinho, Jesus vai a Jerusalém. Ele iria para Jerusalém, pois um acontecimento muito importante estava para se dar, que era a purificação do templo. Jesus iria ao templo e ali ele iria expulsar as pessoas que estavam fazendo coisas na casa de Deus que não era correto. Mas no percurso para Jerusalém, diz o texto que Jesus, ele está com fome. Se você observou, o texto diz que Jesus estava com fome. E ao sentir fome, ele procurou em uma árvore, uma figueira, o fruto daquela árvore, o figo, mas não achou. E por não ter encontrado figos na figueira, Jesus lança uma maldição sobre aquela planta. Ele diz: nunca mais alguém coma frutos de ti. E os discípulos prosseguem o seu caminho, escutam aquela declaração de Jesus e vão até Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus vai entrar no templo e ali ele vai expulsar as pessoas que estavam vendendo, comprando, negociando no templo, fazendo coisas que não era possível ser feito ali. E Jesus diz: vocês estão transformando a casa de meu pai, que é a casa de oração, em um covil de ladrões. E aí ele expulsa as pessoas, ele promove uma limpeza externa naquele lugar, simbolizando a condição do povo de Israel, a condição do povo de Deus, que estava vivendo longe do seu Senhor. Pessoas religiosas, pessoas que se orgulhavam da religião que tinha, da semente de raça que pertencia, no entanto, não viviam como povo de Deus. E Jesus diz claramente: vocês estão fazendo da casa de meu pai uma casa de oração, um covil de ladrões. Passado esse momento, Jesus retornará para a cidade de Betânia mais uma vez, juntamente com os seus discípulos. E na volta para Betânia, diz o texto que o apóstolo Pedro, ele olha para aquela árvore que chamou a sua atenção. E por que aquela árvore chamou a sua atenção? Porque ela havia secado. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus disse: nunca mais alguém coma fruto de ti. A árvore secou, diz o texto, da raiz até a copa da árvore. E quando Pedro viu aquilo e os discípulos viram aquilo, Jesus dirige-se para eles e diz: se vocês tiverem fé, vocês poderão dizer a um monte: arranque-se daqui e vá para ali, e assim acontecerá. E aí Jesus diz: porque tudo que vocês pedirem em oração, creiam que vocês receberão. E é nesse contexto que se dá esse milagre. Talvez você esteja pensando: mas qual é o milagre? O milagre é exatamente esse. Jesus, ele sentencia aquela árvore, ele pronuncia uma palavra de juízo contra aquela árvore, fazendo com que ela secasse, morresse. Esse é o milagre.
Se fosse nos dias atuais, alguém poderia dizer que era uma palavra mal olhada, né? Não. É o poder do Senhor sobre a sua criação. É o poder de Deus sobre a sua criação. Aquele que deu vida é o mesmo que pode tirar a vida de qualquer coisa na sua criação. Deus é o único que pode dar e tirar a vida. Lembre-se disso. O Senhor é o único que pode dar e tirar a vida, porque Ele é o Criador. Mas o Senhor estava aqui para ensinar aos seus discípulos e também ao seu povo ao longo do tempo uma verdade importante, que é exatamente o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Ou seja, o juízo contra a árvore, contra aquela planta, simbolizava o juízo de Deus contra o seu povo Israel, que em momentos Deus os compara com árvore. E o povo de Deus havia se tornado como aquela árvore sem fruto. Uma árvore sem fruto era o povo de Israel. A vida como eles estavam vivendo era uma vida que não glorificavam a Deus, que não agradavam a Deus, que não reproduziam neste mundo o papel que Deus designou para eles. Ou seja, Deus estava pronunciando um juízo sobre Israel futuro, que foi tipificado naquela árvore, para que os discípulos pudessem se lembrar de algo que aconteceria anos mais tarde. Para nós entendermos, é que o nosso Deus, Ele escolheu um povo para representá-lo na terra, para levar o seu nome. Mas esse povo não estavam fazendo aquilo que Deus designou para que eles fizessem. Era um povo apenas religioso. Tinham o templo, tinham as cerimônias, tinham os ritos, tinham as suas coletas, os seus sacrifícios, mas não tinham vida com Deus. E com isso, o juízo de Deus sobre a vida do povo de Israel estava decretado. Deus julgaria o seu povo por causa que eles não estavam vivendo aquilo que Deus havia entregado para eles. Tempos depois, por volta do ano 70, Deus utiliza-se de uma nação, de um império, para julgar o seu povo. Israel sofre através do Império Romano, é disperso, perseguido, milhares de judeus são mortos, o templo do Senhor, o lugar mais importante para os hebreus, é destruído, porque o juízo de Deus foi lançado sobre o seu povo. Para Deus, não basta aparência. O Senhor não está sendo enganado pela aparência daqueles que se dizem ser seu povo. Israel tinha uma aparência que se sobressaía aos povos vizinhos, como um povo que tinha uma religião que representava o Deus verdadeiro. Mas eles não tinham vida espiritual. Por algumas vezes Jesus chegou a chamá-los de fariseus, de hipócritas, de sepulcros caiados. Por que Jesus chamou o seu povo daquela maneira? Porque eles eram apenas religiosos, mas não
pessoas crentes. Portanto, nós vamos refletir nessa noite sobre os perigos de uma vida religiosa. Tem muita gente que é religioso, mas não é convertido. Tem muita gente religiosa no meio da igreja, mas sem ser salvo. Então preste muita bem atenção para esta verdade que nessa noite você vai ouvir. Nessa história, essa árvore representa a religiosidade morta na vida das pessoas. Folhas não são suficientes para o Senhor. O Senhor não está procurando folhas na nossa vida. O Senhor está procurando frutos. Frutos. É preciso olharmos para a nossa vida e saber o que Deus ele está encontrando. Se Ele está encontrando frutos ou folhas. Vejamos os versículos, meus irmãos, 12 e 14 desse texto. O versículo 12 e 14 nos fala que a árvore sem fruto, que Jesus encontra com os seus discípulos ali naquele caminho, é um símbolo de uma vida de aparências. Porque era uma árvore bonita, uma árvore cheia de folhas, mas não tinha frutos. Ela aparentava, mas ela não tinha frutos. Ou seja, árvore sem fruto é um símbolo de uma vida de aparências. E os hebreus, eles desempenhavam muito bem esse papel aqui. Viviam de aparência. Viviam de aparências. O texto diz claramente que eles condenavam Jesus porque Jesus não se enquadrava nas aparências que eles exigiam que as pessoas praticassem. Porque Jesus vivia o verdadeiro evangelho, Jesus vivia a verdadeira espiritualidade. Mas eles viviam apenas a religiosidade. Veja o que é que diz o verso 12 e 14, diz, no dia seguinte de Betânia, Jesus teve fome. Por que fome? Porque Jesus era homem também. O Senhor, Ele tinha duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. Por isso que João diz, o verbo, aquele que é Deus, se fez carne. Ou seja, se tornou homem também. A divindade e a humanidade viveram juntas. E como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele teve sono, ele se sentiu cansado, ele sentiu dores, ele chorou. Como homem, Jesus agia e sentia coisas como nós também. Então diz o texto que ele teve fome. Como ele teve fome, ele procurou algo para alimentar-se. E o versículo de número 13 diz, e vendo de longe uma figueira. Aqui nós precisamos entender uma coisa. O Jesus que teve fome, o Jesus humano, também era Jesus divino. E por que Jesus se dirige exatamente para aquela árvore que não tinha fruto e não foi atrás de outra? Porque o Jesus divino sabia que aquela árvore não tinha frutos. E como ele estava querendo dar uma lição para os seus discípulos e para a sua igreja, ele se dirige exatamente àquela que não tinha frutos. E o texto diz que quando chegou ali, procurando alguma coisa nela, ele não encontrou. E aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas.
porque não era tempo de figos. Ora, Jesus procurou frutos em uma árvore no tempo que não era apropriado. Mas ele queria dar uma lição para os seus discípulos. E o texto vai dizer na sequência: e Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. Ou seja, nós encontramos uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos. E aquela árvore representava o povo de Israel. Um povo de aparências, que ostentava ser detentores das leis de Deus, das alianças de Deus, das promessas de Deus, que deles viria o Messias. O povo que ostentava ter na sua terra o templo do Senhor, mas era um povo que não viviam de acordo com a vontade de Deus. Eram apenas folhas, uma vida aparente. E Israel era esse exemplo de um povo religioso, mas que não era crente. Povo religioso que não era crente. O Senhor busca frutos naquela árvore, como Ele buscou em Israel, como Ele buscou no seu povo, naquele tempo. Ele continua buscando frutos no seu povo hoje, que é a igreja. O povo de Deus hoje não é mais o povo de Israel, o povo de Deus hoje é a igreja. E Deus tem buscado frutos na vida da sua igreja. E aqui a igreja é você, somos nós. Individualmente e coletivamente a igreja somos nós. E o Senhor tem buscado, o Senhor buscará frutos em nossa vida. O Senhor busca frutos em nossa vida. E nós precisamos olhar para essa história e lembrar do que aconteceu com aquela árvore, do ensinamento que Jesus está dando, para entender que o Senhor também buscará frutos nas nossas vidas. O Senhor vai buscar frutos em você. O Senhor vai procurar frutos em você. E você precisa entender, compreender e avaliar a sua vida a partir dessa história, do entendimento que você está tendo aqui. Se você é apenas folhas, ou se você tem frutos na sua vida. Se o Senhor está encontrando em você apenas folhas, ou se o Senhor está encontrando frutos na sua vida. É isso que essa palavra está nos ensinando. Porque vida religiosa são apenas folhas. Vida religiosa são apenas folhas. Você pode ser membro, você pode participar de coisas. Se você não tem fruto, tudo isso não passa de folhas. E o Senhor não está procurando folhas, o Senhor está procurando frutos. Certa vez Jesus dizia: nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos frutificar para que Deus seja glorificado através das nossas vidas. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus traz o ensinamento dizendo: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que está em mim, se não der fruto, ele é cortado e lançado fora. Ou seja, se nós estamos ligados a Cristo, nós precisamos dar frutos. Jesus está dizendo para aqueles apóstolos, dizendo: vocês não podem ser como Israel.
vocês não podem ser como essa nação, que ontem, ao passar por aqui, eu chorei. Jesus chorou quando viu o estado caótico de Israel. Jesus chorou. Ele de Jerusalém, Jerusalém, ele chorou sobre Israel, porque era uma nação que apenas aparentava ser o povo de Deus. E Jesus está dando esse ensinamento para os seus discípulos. Vocês não podem ser como Israel. A igreja não pode ser como Israel. Imagine que sua vida é essa árvore. Imagine que sua vida é essa árvore. Em sua vida, o que é que existe? Hoje, você é essa árvore. Jesus está vindo até você. O que é que ele vai encontrar? Folhas ou fruto? Você é essa árvore. E Jesus está indo ao seu encontro. Hoje, o que é que ele está encontrando? Folhas ou frutos? Segunda coisa, se Deus te chamar para uma prestação de contas, de como você está vivendo sua vida, o que ele encontrará? Se Deus te chamar para uma prestação de contas, o que ele encontrará na sua vida? Folhas ou frutos? Pense bem, meus irmãos, como é que nós estamos vivendo a nossa vida cristã? Muitas vezes nós nos enganamos, como Israel se enganou, apegados à religiosidade morta, que não agrada, que não glorifica ao Senhor, e deixamos de evidenciar na nossa vida a essência daquilo que é o cristianismo, a vida de Cristo em nós, a vida de Cristo em nós. E se Cristo está em nós, nós precisamos ser como Cristo. Preste bem atenção, se hoje Deus lhe chamasse para uma prestação de contas de como você está vivendo a sua vida cristã, o que você apresentaria a Ele? Folhas ou frutos? Versos 20 e 21. Olha aí o que está escrito. Nós vamos observar nesses versículos agora quais são as consequências de uma vida sem fruto e apenas de aparência. Quais são as consequências de uma vida sem frutos e uma vida apenas de aparência? Porque nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de que ser evangélico é moda. Mas ser cristão verdadeiro não é moda, nem vai estar na moda. Porque ser cristão verdadeiro implica em cada dia renunciar a esse mundo, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Cristo. Isso é ser cristão de verdade. Tem seu peso, tem suas dificuldades? Tem. Mas também tem as garantias das promessas de Deus para as nossas vidas. Sempre que você lembrar-se da cruz, lembre-se de que Jesus morreu por você. Quando você olhar para essa cruz aqui, lembre-se que Jesus Cristo morreu no seu lugar, para perdoar os nossos pecados, para nos tirar da condenação, para nos dar a vida eterna. A cruz nos diz que um preço foi pago.
Cristo pagou pelas nossas vidas. Mas como é que nós estamos vivendo, meus irmãos? Observe o que é que diz o verso 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, falou: mestre, que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Observe quais são as consequências de uma vida sem fruto. A árvore não deu fruto. Jesus disse: nunca mais você dará frutos. Lembrando que aqui há um ensinamento. Jesus faz isso para ensinar ao seu povo uma lição importante. Não existe cristão verdadeiro sem frutificar, sem dar fruto. A figueira estava seca desde a raiz. Por que desde a raiz? Porque nunca mais, Jesus disse. Nunca mais. Porque se a raiz não tivesse secado, mais adiante ela floresceria. Mas o Senhor fez com que ela secasse desde a raiz. Porque nunca mais ela daria fruto. A figueira que o Senhor amaldiçoou, ela ficou seca. E o que isso está nos ensinando, meus irmãos? O que Cristo está aqui ensinando para os seus discípulos, para a igreja do Senhor? As consequências de vivermos uma vida que não glorifica a Deus. A religiosidade morta gera crentes mortos. Religiosidade morta gera crentes mortos. Crentes mortos não dão frutos. Crentes mortos não vão para o céu. Isso fica claro nessa narrativa que nós estamos vendo. Segundo, um crente que não tem vida cristã, um crente que não tem vida cristã não é crente. Um crente que não tem vida cristã não é crente. E aí talvez você esteja pensando: mas pastor, por que essa mensagem? Porque o Senhor queria que a sua igreja soubesse dessas verdades. Para que nós não caiamos no mesmo pecado que Israel caiu. Veja o que aconteceu com Israel. Isso simboliza que Deus tira de Israel e dá agora não mais a Israel, mas a todos aqueles que creem no nome do Filho de Deus, o direito de serem filhos de Deus agora. Ou seja, Deus tira de Israel e dá agora a qualquer pessoa, em qualquer nação, em qualquer etnia, em qualquer língua, que confessar o nome de Jesus Cristo como Senhor. Deus não quer que nós caiamos no pecado que Israel caiu. Terceiro, nós vamos aprender, de acordo com o ensinamento de Jesus aqui, que existem alguns elementos chaves, que são essenciais, inegociáveis, fundamentais, que caracterizam uma vida cristã frutífera. Frutífera. A falta de oração, da palavra de Deus, de fé, de santificação, de temor a Deus, de consagração de vida, é uma prova de que só existe folhas e não frutos em nossa vida. Ou seja, se não existe vida de oração, se não existe palavra de Deus, se não existe fé, se não existe santificação, se não existe temor a Deus, se não existe vida consagrada, o que existe em nós são apenas folhas. É apenas religião morta. E o Senhor não está atrás de pessoas religiosas, o Senhor não está atrás de uma religião. Não. Jesus está à procura e está procurando verdadeiros adoradores.
que o adoram em espírito e em verdade. Não é quem aparenta, mas é quem adora em espírito e em verdade. Quem vive o evangelho no seu dia a dia. Que faz com que Cristo seja relevante na nossa vida e na sociedade através do nosso viver. Que quando alguém olha para a nossa vida e para as nossas ações, elas veem Cristo através de nós. Isso são frutos. O Salmo 1, ele se encaixa perfeitamente aqui. Nesse contraste de aparências e frutificação. De folhas e frutificação. O Salmo 1, do 1 ao 6, diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O verdadeiro cristão não vive dessa forma. Observe que aqui nós temos claramente um ensinamento do Senhor para as nossas vidas, dizendo: não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque quem faz essas coisas são aqueles que aparentam ser crentes, mas não são. Preste muito bem atenção em como você está vivendo. Porque o Senhor irá ao seu encontro. Assim como Ele foi a essa árvore. E Ele vai procurar frutos na sua vida. E o que é que Ele vai encontrar? Frutos ou folhas? Se Ele encontrar frutos, amém. Mas se Ele encontrar apenas folhas, o juízo de Deus, as consequências de uma vida apenas de aparência, são inevitáveis. Inevitáveis. O texto continua: pelo contrário, o verdadeiro crente, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. Percebe que a vida cristã, Deus usa a simbologia da árvore para comparar a nossa vida em vários momentos. Mas Ele diz que o verdadeiro cristão, ele tem prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que é a lei do Senhor, pastor? É a palavra, é as escrituras. Se você não tem prazer em ler a Bíblia, em escutar a Bíblia, você está apenas com aparência. E aí ele diz: pois é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Agora veja o que é que o Senhor diz na sequência: os ímpios não são assim. São como a moinha, ou são como a palha, as folhas que o vento espalha, dispersa. Porque a folha, meus irmãos, vai secar, vai cair e o vento vai soprar e levar. E aí ele diz: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Ou seja, aqueles que são apenas folhas não vão prevalecer no juízo. Mas ele diz assim: nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, lembre-se de uma coisa: o Senhor disse que no seio da igreja, mais uma vez nos comparando alegoricamente a plantas que dão frutos e que não dão, Ele diz que a igreja, o reino de Deus, é como um campo em que existe trigo e joio semeado. O trigo dá fruto, mas o joio não dá. São muito parecidos, mas o joio não dá fruto.
E mais uma vez está dizendo aqui, os ímpios no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O que significa, meus irmãos? Deus conhece as nossas vidas. Deus conhece como nós estamos vivendo. O Senhor está advertindo os seus discípulos, dizendo, prestem bem atenção no que vocês estão vivendo. Olha o que aconteceu com essa árvore. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para aqueles que no futuro entenderiam, olha o que vai acontecer com Israel. Que achavam que eram alguma coisa, mas não eram. E o Senhor está dizendo agora para a igreja, que é o povo de Deus, cuidado como vocês estão vivendo. Porque o Senhor virá ao encontro de vocês para encontrar frutos. O verso 22 ao 26. O verso 22 ao 26. Nós vamos encontrar nesses versículos as características de uma árvore que lhe dá fruto. O que Jesus introduziu nessa história de secar essa árvore? Jesus vai introduzir esse ensinamento, porque é exatamente esses elementos que ele apresenta aqui agora fazem parte de uma vida cristã verdadeira. Observe o verso 22 ao 26, o que é que diz? Ao que Jesus lhes disse, ele está falando dentro do mesmo assunto. Jesus contou essa história, deu esse ensinamento, usou a árvore como exemplo, mostrando que a fé do povo de Israel era uma fé morta, não era uma fé verdadeira. E agora ele chama a atenção dos seus discípulos para que eles entendessem que precisavam ter uma fé verdadeira. E diz assim, tenham fé em Deus, tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Porque, por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Assim será com vocês. Percebe aqui que nós temos um ensinamento agora. Jesus contou essa história da árvore, deu um juízo contra a árvore secou, e agora ele chama a atenção dos discípulos e diz assim, vocês têm fé? Vocês creem em Deus? Porque Israel achava que acreditava em Deus. Israel dizia que confiava no Senhor. A minha pergunta é para vocês, vocês têm fé em Deus? Vocês confiam no Senhor? Vocês creem no Senhor? Porque se vocês crêem verdadeiramente no Senhor, a fé em Deus, ela é capaz de que coisas impossíveis possam acontecer através da fé. E nesse contexto é claro que Jesus está falando de dificuldades, dos problemas da vida, das dificuldades da vida, das coisas que passaremos nesse mundo por causa do nome de Cristo. Lembre-se que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Ou seja, Jesus está dizendo, se vocês tiverem fé, se vocês confiarem no Senhor, não há dificuldade que não possa ser ultrapassada. Não existe montanha que você não possa ultrapassar, se você confiar no Senhor. Se você crê no Senhor, não existe dificuldade, não existe, que não possa ser ultrapassada. Esse ensinamento que o Senhor está nos dando, que existem algumas coisas que caracterizam uma vida de fruto. E uma das coisas que Jesus está dizendo aqui é fé em Deus. Porque, irmãos, os judeus diziam que acreditar, mas eles não viviam, eles não tinham fé em Deus. Tanto é que Jesus veio e eles rejeitaram, eles não creram nele. Eles rejeitaram.
Os frutos de uma vida cristã, segundo o que Jesus apresenta aqui, é fé em Deus, oração, perdão, arrependimento. Isso são frutos de uma vida com Deus. Isso precisa existir em nós. Primeira coisa que Jesus diz é: tenha fé em Deus. Mas a gente fala isso, aí todas as pessoas dizem: eu tenho fé em Deus. Tem fé em Deus, mas não crê que Jesus Cristo é o Salvador. Tem fé em Deus, mas não acredita que é um pecador que vai para o inferno se não reconhecer Jesus como Salvador. Tem fé em Deus, mas não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem fé em Deus, mas não se arrepende dos seus pecados. Tem fé em Deus, mas não crê que existe céu e existe inferno. Esse tipo de fé não é a fé das Escrituras. Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é como as pessoas dizem aí fora, não. É como diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. É essa fé que Jesus está dizendo: tenham fé em Deus. Porque Israel não teve. Ou seja, seja uma pessoa de fé, meu irmão. E aqui é confiar no Senhor. Independentemente do que esteja acontecendo na nossa vida, confie no Senhor. Somos exortados a confiar no Senhor. Segunda coisa, oração. Oração. Tudo que pedirem em oração. Jesus está falando que crente tem que orar. Mas essa oração aqui é uma oração de dependência, de reconhecimento. Ou seja, seja uma pessoa que tem uma vida de oração. Durante a nossa vida cristã, nós vamos precisar orar. Se você não ora, sua vida só tem folhas. Se você não confia, sua vida só tem folhas. O que é que o Senhor está encontrando nas nossas vidas? Folhas ou frutos? Seja uma pessoa que tem vida de oração. Porque as dificuldades que nós enfrentaremos na nossa vida, todas elas podem ser ultrapassadas. Aliás, podem ser vencidas. Poderemos superá-las se nós tivermos fé em Deus, se nós confiarmos no Senhor e recorrermos a Ele através da oração. É isso que Ele está dizendo. Tudo que pedirem em oração, creiam que receberão. Ou seja, seja uma pessoa de oração. Ore. Outra coisa, imite Jesus. Você precisa imitar Jesus. Jesus diz claramente aqui no texto: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe. Perdoe. Porque o Senhor tem nos perdoado, o Senhor perdoa os nossos pecados. E por que é que você não quer perdoar? Por que é que você não perdoa? Nós precisamos imitar Jesus, nós precisamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Perdoe. Porque se você não perdoar, não existe frutos dignos de arrependimento na sua vida. Perdoe. Nós precisamos imitar o Senhor. Em quarto lugar, nós precisamos entender que nós vamos precisar nos arrepender dos nossos pecados também. Arrependimento, eles geram frutos de uma vida nova. Produzam frutos dignos de arrependimento. Porque isso significa vida nova. Aprenda a enfrentar as dificuldades da vida através da fé. Isso é algo que nós vamos precisar. Aprender a enfrentar as dificuldades da vida através da fé. Lembre-se que nenhuma montanha é maior do que Deus. Olha o que o texto está dizendo. Jesus disse assim: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê
se fará com ele, como ele disse. Entenda aqui o que Jesus está dizendo. Os montes aqui representam as dificuldades que nós enfrentaremos na nossa vida. Crente vence dificuldade através da fé. Crente vence dificuldade através da oração. Aprenda isso. Porque a oração representa dependência de Deus. Fé representa confiança em Deus e não em nós mesmos. Não importa o tamanho da dificuldade, o tamanho da montanha. Lembre-se que Jesus disse: tudo que pedires em oração, creiam que vocês recebem. Todas as montanhas da nossa vida podem ser superadas através da fé. Não existe uma montanha que a fé não seja capaz de escalar e chegar no seu topo. Porque o Senhor nos garante isso aqui. O Senhor nos promete isso aqui. Tudo, Ele nos faz essa promessa. As bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa vida com Ele, saiba disso. As bênçãos de Deus estão condicionadas à nossa vida com Ele. A fé em Deus é necessária para enfrentarmos e vencermos as dificuldades dessa vida. Crente enfrenta dificuldade é com o joelho no chão. É com oração. É assim que crente vence dificuldade. Porque representa dependência de Deus. Representa confiança no Senhor. Nós não confiaremos na nossa intelectualidade, na nossa capacidade, no que nós possuímos. Nós confiamos no Senhor. O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós mencionamos o nome do Senhor. Não confie no que você tem, não confie no que você é. Confie no Senhor. É isso que a palavra está nos ensinando, porque se nós confiarmos em nós mesmos, nós não passaremos de árvores que só têm folhas. A salvação, meus irmãos, é através da fé. Por isso que Jesus diz, tenham fé. A salvação é através da fé, a justificação é através da fé. A vida eterna é através da fé. O justo viverá pela fé. E o autor da carta aos Hebreus diz, se alguém não tem fé, ele não consegue agradar a Deus. Por isso que Jesus diz, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Porque milagre envolve fé. Milagre envolve fé. Saiba disso. Milagre não está dentro da lógica humana. Milagre está dentro do mundo da fé. Daquilo que não se explica, mas apenas daquilo que se crê. A oração é o meio para recebermos de Deus aquilo que nós necessitamos. Deixa-me dizer uma coisa rapidamente. Muitas vezes a gente escuta as pessoas assim, irmão, ora por mim. Tá certo? Peça oração. Que eu disse que nós precisamos da oração dos irmãos. Mas a minha pergunta é, você está orando? Você está orando? Às vezes nós pedimos oração, mas não oramos, meus irmãos. Mas eu não falo daquela oração da hora da refeição. Eu falo da oração que Jesus disse, entre no teu quarto. Vai ter um tempo com o Senhor. Abre o teu coração, derrama a tua vida diante do Senhor. É essa oração que nós precisamos exercer na nossa vida e que está faltando. Está faltando. Entenda isso. A oração é o meio para recebermos de Deus aquilo que nós necessitamos. E também a oração requer humildade. Quem não tem vida de oração não é humilde. Se eu não estou orando, eu não sou humilde, porque eu estou confiando em mim mesmo. Na minha capacidade, no que eu tenho, na minha inteligência, nos recursos que eu possuo, na minha força, na minha saúde.
E por isso eu não me humilho. Mas muitas vezes Deus exige de nós situações, ou melhor, Deus permitirá que situações nos aconteçam para nos humilharmos perante o Senhor. Por fim, de acordo com o que nós vimos nesse texto, e o que Jesus ensinou aqui, nós precisamos refletir como está a nossa vida. Como que está a nossa vida. Se Jesus te chamar hoje, não pense amanhã não, se Jesus te chamar hoje, agora, para se apresentar diante dele, prestar conta da sua vida a ele, o que é que ele vai encontrar? Se você chegasse hoje diante de Deus, na porta do céu, e Jesus dissesse, para você, por que ele deveria deixar você entrar? O que você diria? O que você diria? Se você quer ter uma vida frutífera, você precisa receber Jesus como seu Salvador. Você precisa crer. Os judeus não reconheceram. Os judeus não reconheceram. Como diz o apóstolo João, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você receber Jesus como seu Salvador, o Senhor fará de você uma nova criatura. Ele te dará vida nova, com o potencial de dar muito fruto, muitos frutos. Você terá o potencial de dar muito fruto, porque você estará plantado junto à corrente das águas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a água que dá vida, Jesus Cristo é a água da vida.